Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. No que nos avançamos? Sobre esse assunto a gente conversa hoje então com a conselheira tutelar Bianca Coimbra. Tudo bem, Bianca? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Roberta. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. A gente conversa também com a presidente do CMDCA de São Vicente, Nayene Carmo. Tudo bem, Nayene? Tudo bem, tudo jóia. Boa noite, Bianca, um prazer. Roberta, obrigada pelo convite. Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre esse tema super importante. É isso aí. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje falando sobre os 30 anos do ECA, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse mês de julho, completando 30 anos. Não é mais uma criança, não é mais um adolescente. Será que a gente pode dizer que o Estatuto avançou? Bianca? Sim, com certeza. O Estatuto vem avançando a cada tempo. Quanto mais a gente valoriza, mais a gente defende, mais a gente protege, mais ele avança. Mas, sem dúvida nenhuma, de 30 anos atrás para agora, ele avançou muito e ainda tem muito que avançar. O que a gente pode dizer, então, que está faltando nesses 30 anos, né? E você que trabalha diretamente com crianças e adolescentes no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 30 anos de ECA, a gente tem esses avanços, mas também ainda tem muita coisa a ser vista, é isso? É isso. É, assim, uma opinião muito pessoal, né? Assim, eu que sou da rede de educação também, eu acredito que ainda existe uma falta muito grande da compreensão do ECA, né? Eu mesmo o ECA estando aí dentro da grade, né, de currículos, enfim, concursos públicos, né, na área da educação, da assistência, da saúde, né? Ai, o que vai cair? Você olha lá o conteúdo, ai, tem o ECA, né? Eu acho que é a única vez que a pessoa abre o ECA na vida, para ver, para estudar um pouco, para fazer o concurso e depois nunca mais. Então, assim, eu acho que isso é um processo, assim, de reconhecimento desse instrumento, né, que garante, de fato, a proteção da criança, né, que determina os seus direitos, né, os seus deveres, assim como da família, do Estado, né. Então, eu acho que falta ainda bastante uma compreensão maior, né, do que de fato significa o ECA, né, os seus artigos, enfim, eu acho que isso é começando aí pela educação. Agora, você acha que falta essa Desculpa. compreensão maior do ECA porque as pessoas desconhecem ou porque o que ele defende não está sendo aplicado? Então, eu acho que, na verdade, não é nem a questão do que ele defende, né? Mas é a questão do que ele garante. Então, assim, quando a gente fala em garantia de direitos, né? Ele já vem previsto aí da Constituição Federal, né? Então, o ECA, ele só destrincha isso de uma forma mais ampla e direcionada à criança e ao adolescente. Né? Então, assim, o reconhecimento, o estudo, a análise dos seus artigos, né? Eu acho que fica muito vago, fica muito dúbio muitas vezes, né? E eu acredito que a grande parte aí da população desconheça esse instrumento tão rico que nós temos. Né? Então, assim, é uma parte muito pequena que tem o conhecimento de fato do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é uma pena, né? Deixa eu jogar a bola um pouquinho para a Bianca agora. Bianca, você enquanto conselheira tutelar, você acredita que realmente as pessoas não entendem, não têm esse acesso? Quer dizer, acesso todo mundo tem, né? Mas desconhece o que fala o ECA, os direitos e principalmente os deveres da criança e do adolescente? Porque eu acho que muito tempo o ECA ficou, entre aspas, demonizado, porque deixava, como se fosse um estatuto de libertinagem para crianças e adolescentes, o que na verdade não é. Né? O ECA ele estabelece direitos e deveres da criança e do adolescente. Como colocar isso em prática, então, através do Conselho Tutelar? Perfeito, Roberta. Quando a gente brinca que o ECA não é mais uma criança, nem um adolescente, de fato ele não é. Mas se você colocar no comparativo com as outras leis, ele é muito recente. Então, quando a gente fala que o ECA tem 30 anos,
a gente fala que os pais dessa geração não foram educados, a grande maioria, com a presença do estatuto, e que muitas vezes não vê no estatuto uma possibilidade também de você educar os filhos. Então, além da questão estrutural e da questão de conhecimento, tem a questão cultural também, uma barreira cultural que a gente tem que aí enfrentar para conseguir valer o ECA, que na verdade foi bem o que você falou, Roberta. Ele vem para proteger o direito da criança e do adolescente, mas ele também vem incumbir os deveres da família, os deveres dos estados, os deveres da comunidade, de uma forma geral, para que proteja esses direitos da criança e do adolescente. Então, as pessoas precisam entender o estatuto e não comparar ele como uma liberdade. Porque não, ele tem a sua responsabilidade, ele tem os seus deveres, mas ele também tem a proteção para que não possam mais fazer como era feito antigamente com as crianças e os adolescentes, o que bem se entendia. Por quê? Porque hoje a gente tem que elas são, sim, detentoras do direito e a gente tem que proteger. E é para isso que o Conselho Tutelar foi feito. O Conselho Tutelar foi criado junto com o ECA, exatamente para que a gente possa garantir todo e qualquer direito que está previsto no Estatuto. E aí, quando a gente fala que as pessoas, em geral, não conhecem o Estatuto, é exatamente por isso, porque o Conselho Tutelar, as pessoas têm no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai tirar filho de mãe, o Conselho Tutelar vai ser chamado quando a criança não se comporta, usam até a fala do Conselho Tutelar para ameaçar as pessoas, quando, na verdade, o Conselho foi criado para defender o Estatuto, também com relações às políticas públicas, quando está faltando vaga em creche, vaga em educação, vaga na saúde, negligência, maus tratos, abusos, uma série de outras violências graves que o Conselho Tutelar está ali para defender e garantir que não aconteça, baseado no próprio Estatuto. Bianca, deixa eu tocar num assunto que é muito importante, apesar dele fugir um pouco dessa questão do ECA, mas é um momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, onde a gente sabe que a violência contra a criança e adolescente, ela tem tido números crescentes por conta do isolamento e às vezes a gente não tem a realidade do que acontece dentro das casas. O Conselho Tutelar tem sido bastante acionado nesse momento? Como é que está? Tem sim, Roberta. É bom deixar claro para quem está nos assistindo que o Conselho Tutelar, apesar dele ser regido pelo ECA, que é uma lei federal, cada conselho municipal, né, o Conselho Tutelar, ele é de cada cidade, de cada município. Então, ele responde ao seu município na questão de organização de horários, enfim. Aqui em Santos, que é o Conselho Tutelar em que eu faço parte, mais especificamente da Zona Leste, mas de Santos de uma forma geral, a gente continua trabalhando, não parou em nenhum momento, a gente apenas modificou a forma de atendimento, né? Não mais presencial ou presencial quando mais emergencial do que outros acompanhamentos que a gente fazia, mas a gente continua trabalhando 24 horas, continua recebendo as denúncias, seja através de denúncia anônima nos próprios conselhos, quanto através do Disque 100, das delegacias. Então, todos os canais de comunicação de denúncia, eles continuam ativados, porque a gente não pode deixar que a pandemia ou a quarentena seja um sinônimo de violência velada, que a gente fala, que é aquela violência que acaba acontecendo dentro de casa e que muitas vezes não chega para a gente. Então, aproveito aqui o canal de comunicação para, mais uma vez, dizer que se você está presenciando, às vezes você tem alguém da família que você conhece, um vizinho, está escutando alguma coisa que você não considera normal na casa ao lado, pega o telefone, faz uma denúncia, ainda que seja anônima, ainda que não seja nada, mas é melhor a gente averiguar a possibilidade de ser do que você, às vezes, ficar quieto porque não querer incomodar o seu vizinho e poder estar protegendo uma criança, uma mulher vítima de violência, enfim. A gente sabe que realmente acontece muita coisa. É obrigação de todo mundo, né? Defender crianças e adolescentes. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre os 30 anos do ECA. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. Avenida está de volta, nosso assunto de hoje, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E sobre isso a gente está conversando com a Bianca Coimbra, que é conselheira tutelar, e com a Nayene Carmo, presidente do CMDCA. Queria começar agora com a Nayene. Nayene, a gente tem um dado aqui muito interessante, uma carta encaminhada à Câmara dos Deputados, entidades da sociedade civil afirmam que o ECA é alvo de ameaças. Eles citam que no ano passado houve extinção de comissões e cassação de mandato de conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA.
O que você acha da posição dessas entidades e essas decisões, de certa forma, mostram o enfraquecimento na luta para a defesa da criança e do adolescente? Então, vamos lá, Roberta, você entra num ponto aí, né, numa questão bem Espinhosa. delicada, onde é impossível a gente não falar um pouquinho da questão de governo, né? A gente vinha num processo de fortalecimento muito grande da rede, né, da rede de atendimento voltada à criança e adolescente, e vinha também num processo muito forte de reconhecimento da atuação dos conselhos, né? Desde o CONANDA, que é o Conselho Nacional, o CONDECA, estadual, e os conselhos municipais. E dentro desse processo todo, os conselhos tutelares também, né? Então, vinha, assim, num processo de evolução. A gente entra num governo onde as diferenças acabam se chocando, isso é muito nítido, né? E, de fato, houve uma ruptura, né? Já no CONANDA, que é o Conselho Nacional, houveram várias divergências entre o Ministério da Mulher, Direitos Humanos, né? Onde está vinculado aí o Conselho Nacional, e isso trouxe eu não diria que um enfraquecimento, mas uma desestrutura muito grande, né? Nesse processo que nós vínhamos de fortalecimento. Então, isso foi bem complicado, está sendo complicado, né? Porque não que a gente perca força, mas porque de verdade a gente tem que reiniciar todo um processo que já tinha sido feito, né? Já há anos, e de repente a gente se vê um pouco órfão, assim, né? De um governo que de fato reconheça, né, e dê a estrutura para que esses órgãos de garantia de direitos de fato aconteçam, né? Então a gente vem aí, eu concordo plenamente com o posicionamento da sociedade civil, né? Ontem mesmo eu tive acesso a uma questão dos meninos e meninas de rua, um projeto muito antigo, né, que começou em São Bernardo, que gerou aí o Eureka. E o prefeito, por exemplo, está retirando eles da sede, né, uma sede que a prefeitura também há anos, né, deixou para que eles pudessem desenvolver o projeto de música, enfim, samba enredo, todo o processo social da entidade, e de repente eles colocam lá uma ordem de despejo para o projeto, né? Um projeto importantíssimo que tira de fato as crianças da rua, do trabalho infantil, da exploração sexual. A gente sabe como isso funciona aqui no Brasil, né? E assim, a gente fica indignado com esse tipo de atitude, porque de verdade a sociedade civil ainda luta fortemente, né, para ser parceiro dos conselhos de direito, do próprio conselho tutelar, né, do próprio governo, né, e muitas vezes a gente não tem, a gente, eu falo em questão da sociedade civil, o reconhecimento, né, de todo esse trabalho que é desenvolvido para garantir, de fato, os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Deixa eu pôr um pouquinho mais de pimenta aí nesse comentário da Nayene, aí eu vou jogar a bola agora para a Bianca. A Nayene falou sobre a questão da exploração sexual, que ainda é uma realidade no Brasil. A gente tem uma declaração aqui da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela disse recentemente que o Brasil ainda não é a melhor nação do mundo para as crianças. Apesar disso, o Brasil tem conseguido melhorar isso, porque a gente parece que tem várias realidades, né? A gente tem vários Brasis, se é assim que a gente pode falar, em relação a essa questão do direito da criança e do adolescente, do direito à educação. Por que a educação, ela de repente é proporcionada de uma forma no Sudeste, outra forma no Nordeste? A questão da exploração sexual. Como que você vê, Bianca, esse contexto de várias facetas no Brasil? Se por um lado a gente tem algumas questões governamentais, por outro lado a gente tem aí uma ministra que tem olhado bastante para vários aspectos, inclusive para o Conselho Tutelar. Foi um ministério que, eu já estou no Conselho Tutelar há 5 anos, eles distribuíram carros para os conselhos tutelares vindo do governo federal,
é uma ministra que está em constante fala com a relação dos direitos humanos, do papel do Conselho Tutelar, dessa questão da exploração sexual. Então, a gente vê também no governo esse apoio por parte da ministra e, de fato, ela está certíssima quando ela diz que a gente está bem longe de ser o que a gente espera, principalmente com as crianças. É muito difícil quando a gente compara a região Sudeste e região Nordeste, por exemplo. A gente, óbvio que em todos os cantos do Brasil a gente tem problema de exploração, a gente tem problema com negligências, enfim, de todos os âmbitos, mas tem uma questão muito cultural enraizada em alguns ambientes que não consideram exploração sexuais certos fatores, por exemplo, que a gente considera, a gente tem a plena noção que é, e eles não estão. Então, meninas de 13 anos sendo oferecidas pelos seus próprios pais, pelos seus irmãos, casando, exploração sexual muito evidente em algumas áreas, a falta de educação para que as crianças sejam inseridas no mercado de trabalho, quando a gente sabe que isso é completamente proibido. Então, quando a gente fala do Estatuto ser muito recente, dos 30 anos, ele de fato, ele já conseguiu muitas conquistas, mas em determinados lugares ele precisa muito se fazer presente nas coisas básicas, coisa que aqui na nossa região a gente tem, mas que a gente sabe que para outras regiões é tão distante que chega a ser inacreditável ainda que nos dias de hoje a gente tenha que lidar com problemas tão graves, culturalmente falando. Quando a gente faz esse retrato do Brasil, às vezes até pode dar um certo alívio quando a gente olha aqui para a região Sudeste. Agora, existem ainda problemas que precisam ser solucionados. Nayene, o que você apontaria, de repente, como o principal problema quando a gente fala, então, do direito da criança e do adolescente aqui na nossa região? Então, eu acho assim que a nossa região tem algumas questões bem pontuais, que é do trabalho infantil, né? A gente sabe como que funciona isso na rede, né, metropolitana, de uma forma muito efetiva, né? Já deixo até aqui, porque os comitês, eles funcionam, né? Nesse processo de pandemia, que acaba se distanciando um pouco do processo coletivo presencial, mas a rede continua funcionando, né? A questão da exploração sexual por conta do porto, a gente sabe que isso é uma realidade nossa, embora esteja localizado em Santos, mas são crianças da região toda, né? Então, esse trabalho, assim, é um trabalho bem pontual, né? E quando a Bianca fala, né, da questão da ministra, né, dela trazer aí essa fala, que realmente a gente está longe de resolver, eu reforço assim, que a gente está tão longe de resolver que nós temos aí uma recomendação do Comitê da Criança, né, da ONU, de 2015, né, e em 30 anos que nós temos de ECA aqui, o Brasil enviou somente 2 vezes um relatório para a ONU, né, para falar da situação da criança e do adolescente. E uma delas foi pontuada em 2015 por conta da violência em casa, né? De como educar, né? Como dar essa disciplina para as crianças. E isso eu trago como uma preocupação para a nossa região, porque embora isso não seja muito divulgado, né? Mas a gente tem as denúncias, né? A gente tem os relatos da Promotoria da Infância e da Juventude, e é justamente o que esse comitê recomenda, né, para que o país reforce, intensifique os esforços, né, para combater a questão da violência no processo de disciplina. É uma coisa que está muito, como é que eu vou dizer, muito presente aqui na nossa região, né? Por mais que exista o ECA, por mais que as pessoas, né, que as famílias saibam que não dá para educar com violência, não dá para educar com castigo físico. Antigamente, acho que meus avós, na época dos meus avós, até a própria escola, né, tinha a palmatória, né? tinha a régua, né, para, né, dar a reguada e tal. E assim, só que isso mudou. Isso mudou, e a violência gera trauma, né? Violência gera violência, na verdade. Então, assim, quando a gente percebe que isso vai além dentro de casa, né? E eu ouço o promotor falando, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque quantas e quantas vezes a criança não se torna violenta e agressiva porque ela é agredida dentro de casa. Ela é o reflexo, e aí o que a gente faz? A gente mantém o violador dentro de casa e retira a criança.
né? Então, assim, como esse processo de violência, né, ele acaba se repetindo mais de uma vez. A gente Então, tem que assim, eu acabar acho com a que isso é muito incoerência, né? Exatamente, né? Isso é muito vivo aqui na nossa região, né? A violência, não só a violência sexual, né? Mas a violência moral, né? Tudo que acontece dentro de 4 paredes em casa e que as pessoas de fato não sabem, né? Óbvio, porque não chega, mas chega para um CMDCA, chega para o Conselho Tutelar, chega numa promotoria. E quando a gente faz uma reunião aí de região metropolitana, inclusive com os promotores, assim, a gente fica bem chocado, né? Porque realmente é uma realidade muito triste. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala mais um pouquinho sobre os 30 anos do ECA. Não saia daí, por favor, é rapidinho, eu volto já já. O ND está de volta hoje discutindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 30 anos no mês de julho. E a gente está conversando hoje, então, com a Bianca Coimbra, conselheira tutelar, e com a Nayene Carmo, presidente do CMDCA. Bianca, diante de tudo isso que a gente conversou, todos os problemas que o Brasil ainda enfrenta, o que a gente pode esperar para os próximos 30 anos, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, bastante coisa, mas eu acho que o primordial deles é que as pessoas conheçam o Estatuto, conheçam o papel do Conselho, da Coordenadoria, do próprio CMDCA, enfim, mas que a população, de uma forma geral, tenha conhecimento, que muitas vezes elas estão brigando por coisas básicas que já estão previstas em lei, já é direito delas e elas nem sabem. Então, pega lá o estatuto, lê um pouquinho que seja, ele é super fácil a leitura, ou então procura o Conselho Tutelar, procura o CMDCA, mas tenha conhecimento dele, porque quanto mais conhecimento sobre ele a gente tiver, um futuro muito melhor a gente vai ter com crianças muito mais protegidas, desenvolvidas e seres humanos muito melhores lá na frente. Eu acho que é isso. É isso aí. Bianca, muito obrigada pelas suas informações. Nayene, também muito obrigada. Foi uma delícia esse bate-papo. A gente espera que a gente alcance muito mais agora nos próximos 30 anos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Como sempre, o Roberto é sensacional, o seu programa, e eu estou à disposição que você precisar. Foi um prazer, Nayene. Foi um prazer também, Bianca, te conhecer, muito bom. Roberta, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Você sempre com um conhecimento muito grande aí da causa, e isso é muito legal, dá pra gente trocar bastante. Obrigada e também estou à disposição. Isso aí, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê, até mais.